Oi, gente, tudo bem? Bom, tá aberta a temporada de debates sobre os rumos da esquerda, até porque nós estamos muito próximo aí às eleições presidenciais de 2026, né? Na antessala. E um dos intelectuais que mais tem movimentado esses debates na esquerda, sem dúvida, é Gessé Souza, né? E o seu recente livro, O Pobre de Direita. Eu vou aqui debater alguns elementos do que eu achei, reagir a esse livro que tem movimentado as discussões em torno das eleições de 2026. Portanto, eu vou falar um pouco sobre o que eu achei, né, a minha reação a esse livro para contribuir para o debate. Bom, o Gessé Souza, ele propõe uma pergunta muito instigante, né? Ele propõe uma explicação sobre a adesão dessa parcela significativa dos pobres, né? Que ele caracteriza como ressentidos, à extrema-direita. Com uma chave de análise, ele trabalha como a principal chave de análise, o racismo, né? O racismo na constituição simbólica do nosso país. É um tema que ele trabalha em vários livros, e aqui ele vai trabalhar também a questão do racismo, e ele argumenta que o branco pobre vive as injustiças contemporâneas, e por não saber as causas dos percalços que enfrenta, ele é direcionado a odiar os negros, as mulheres, os LGBTs, a partir de um racismo repaginado, ressignificado, né? Que recebe um verniz de moralidade pelo discurso bolsonarista. O negro pobre também adere à extrema-direita a partir das igrejas evangélicas, né? Então seria uma forma desse negro se diferenciar, né? E driblar os efeitos do racismo, direcionando seu ódio ao bandido, que com isso se diferencia o negro evangélico desse extrato da sociedade. Então eu vou dividir aqui a minha análise. Então esse é basicamente um resumo do que é a obra, né? Que é muito interessante, muito pertinente o debate que o Gessé traz. Então eu vou dividir aqui a minha análise em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, tá? 6 partes, 6 atos. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a economia, tá? Discutir um pouco por que o Gessé questiona ou despreza, né, a economia como uma chave de análise. Segundo, eu vou falar sobre o que fazer, que é algo que eu acho que o Gessé deixou um pouco implícito ou não comentou sobre isso. Depois eu vou falar sobre a questão nacional. Em seguida eu vou falar sobre a insegurança pública. Depois eu vou falar sobre a guerra híbrida e, por fim, sobre a libertação nacional contra a expoliação do capital financeiro. Bom, sobre a questão da economia, não é a economia, Gessé, né? Eu falaria como uma forma provocativa, positiva, né? Embora o Gessé tenha um mérito de ir além da arrogante explicação simplista, né? De rotular todo o bolsonarista pobre como simplesmente pobre de direita, bolsominion, gado, etc. Ou outro termo pejorativo que não explica o fenômeno, ele só demonstra uma incapacidade analítica da esquerda que fica perplexa e cada vez mais isolada na classe média. Ele esbarra em algumas escolhas teóricas, inspiradas principalmente no sociólogo Max Weber, né, que ele tem como lente, ele é um weberiano, né? Então ele nega totalmente a economia em suas análises. No início do seu livro, ele fala justamente essa provocação, afirmando taxativamente que nunca a economia teria sido a chave para explicar esse fenômeno da adesão do pobre de direita. Esse é um ponto que faz com que o seu argumento perca um pouco a força,
né? Reduz um pouco a compreensão das pessoas sobre o mundo unicamente às ideias, né? Como se não tivessem qualquer ligação com a forma como essas pessoas ganham a vida. As pessoas que não são herdeiras, portanto, a maioria da população mundial e, claro, a população brasileira, precisam dedicar boa parte do seu tempo de vida a sustentar a si e a sua família. E essa atividade é a economia viva, presente no cotidiano. Tirar a economia dessa equação é como querer entender a composição da água sem considerar o hidrogênio. Então, essa economia vivida no cotidiano de cada um de nós é afetada e mesmo determinada pelas profundas transformações econômicas em escala nacional e mundial. Esse homem branco e pobre, né, que ele foi afetado, ele é um personagem importante, tá? É um personagem importante. Ele foi, por exemplo, o perfil do eleitorado do Pablo Marçal em São Paulo nas eleições passadas, recentes, municipais, né? Então, assim, só para citar um exemplo bastante recente. Então, mas é um personagem que ele foi afetado muito negativamente pelas transformações da economia. Nos anos 80, para essa parcela da população, havia a questão da indústria, né? A oportunidade de bons empregos na indústria como operário. Eram empregos de boa remuneração. O próprio presidente Lula é um símbolo de como essa parcela da população poderia ser bem sucedida. Ele, dos anos 80, o Lula é um operário, né, da indústria metalúrgica de São Paulo, né, e não tinha escolaridade de diploma, né, e teve um emprego relativamente bom, e com isso conseguiu se ascender a ser uma liderança sindical, e nós conhecemos a história do Lula. Bom, dos anos 80 para cá, a mecanização da indústria e a desindustrialização do Brasil e também do Ocidente, esse é um fenômeno do Ocidente, né, acompanhada do desmoronamento dos direitos trabalhistas e a individualização do trabalhador, arruinaram muitas chances que esse sujeito, esse homem branco, pobre, possa ter. Outro fator também contribui. O massivo ingresso da mulher no mercado de trabalho aumenta a concorrência para esse homem e altera as relações de hierarquia da vida doméstica e familiar. Tudo isso são produtos da economia que afeta as formas de vivência, os valores e os comportamentos. Portanto, esse desprezo do Gessé enfraquece um pouco o seu argumento. Evidentemente que uma mulher que passa a ter a sua própria remuneração no mercado de trabalho vai se comportar de maneira diferente em relação aos homens. Como lidar com esse fenômeno de profundas transformações no mundo do trabalho que afetam comportamentos sociais? As respostas da direita parecem mais convincentes que as da esquerda nesse momento. Isso é uma questão importante, né? Não se trata apenas de que a direita é melhor do que a esquerda na comunicação, entendeu melhor as redes sociais. Me parece que a resposta da direita ela é mais convincente, por isso que a sua mensagem talvez tenha mais propagação entre as pessoas nesse momento, né? Então, reduzir esse debate simplesmente ao racismo e sexismo, como propõe o Gessé, me parece não fornecer os elementos de interpretação e principalmente de transformação da realidade. Afinal, apenas interpretar a realidade sem nela agir é algo totalmente infértil, como já dizia Marx, né? Não basta interpretar a realidade, tem que transformar. Bom, é claro que o racismo e o sexismo eles fazem parte da formação econômica e social do nosso país. É inegável isso. Tá? Fazem hoje como fizeram no tempo em que Lula se tornou um líder sindical e do maior partido da esquerda da América Latina. Fazem hoje como faziam na época em que Lula se elegeu a primeira vez e se reelegeu com facilidade. A questão que se coloca é por que nesse passado não tão distante não havia esse fenômeno do bolsonarismo.
Lá não havia o racismo e o sexismo também? Ou é uma novidade criada a partir de 2016? O que mudou de lá para cá foi justamente a economia. A crise do capitalismo mundial assolou o nosso país e, em busca das explicações palpáveis, aí sim podemos entender a adesão dos ressentidos à extrema-direita e sim ao racismo. O sexismo podem ser elementos, claro, importantes para entender com uma ideia força capaz de mobilizar uma parcela importante da população em torno da extrema-direita. Bom, próximo ato. O que fazer, Gessé? Né? Essa é uma pergunta. O que fazer é uma pergunta leninista, né? Então, embora eu possa concordar com Gessé em parte do seu diagnóstico, o seu livro carece da assertividade proposta pelo revolucionário Lenin, né? Que tem lá o seu livro O que Fazer, quando ele trata da revolução, né? O Gessé, ele fala das causas do ressentimento, mas algo fica de fora. Ainda que tenha excluído a economia, é importante admitir que a metodologia de entrevistar as pessoas fornece informações consistentes e fazem um certo diagnóstico plausível. Mas a grande questão não foi respondida. O que fazer com essa informação? Em vários momentos do seu livro, ele sugere que existe um problema de falta de explicação da realidade aos ressentidos, né? Aos bastardos, aos humilhados, etc. E tal, ao pobre de direita, né? Já nas conclusões, ele resume seu argumento da seguinte forma: bom, compreender, abre aspas para Gessé, compreender o branco pobre remediado é compreender o radical desespero de quem é injustiçado e privado, por exemplo, do acesso às boas escolas da classe média real e dos meios de competição social em todas as dimensões. A ação mais racional seria unir forças com outros explorados e humilhados contra os que causam a privação e a injustiça. Mas ele não sabe o que causa o seu infortúnio. Ninguém jamais explicou isso a ele. Como ele poderia saber? Como a elite econômica controla todos os meios de comunicação de massa, então essa explicação é tornada impossível. Bom, aqui a opção teórica, eu estou ficando sem tempo aqui, mas a opção teórica de excluir a economia política da equação enfraquece a análise de Gessé em dois aspectos. Primeiro, que o radical desespero não é causado pela falta de acesso a boas escolas. Falta de acesso a boas escolas não era um problema em 1980. Passou a ser quando o aumento da escolaridade virou uma exigência de uma economia cada vez mais desindustrializada, financiarizada e que reduziu os empregos de boa remuneração a quem tem pelo menos formação de ensino superior. Estamos num estágio dessa competição que nem mesmo o diploma garante uma boa colocação, o que leva ao questionamento das próprias universidades. Só esse tema já demandaria um livro, né? Aqui não é o foco disso aqui, desse ensaio aqui, né? Mas cumpre dizer que o problema principal não é o acesso às escolas, e sim, novamente, uma economia desindustrializada, neoliberal, financiarizada, que oferece cada vez menos oportunidades e joga as pessoas na informalidade maquiada de empreendedorismo. Segundo, que a ação racional de unir forças com outros explorados e humilhados e explicar contra quem lutar para superar privações e injustiças nunca foi a tarefa dos meios de comunicação de massa, né? Eles sempre tiveram um papel oposto ao da conscientização. Quem deveria fazer isso são os movimentos e partidos de esquerda. E por que não fazem? Porque eles têm um discurso dessintonizado, aí isso é importante. É um discurso dessintonizado da esquerda com as necessidades dessa nova conjuntura da política econômica mundial. E eu acho que o livro do Gessé ele abre o caminho para essa autocrítica que é fundamental, né? A dessintonia do discurso da esquerda em relação
as necessidades dessa nova conjuntura econômica política mundial, né? Então, assim, diferente da resposta do Gessé, mesmo que o livro abra esse caminho, eu vou no outro caminho do Gessé. Eu sustento que a discussão trata-se da economia política em essência, tá? Quando o autor insiste que as pessoas se movem por ideias, e isso eu concordo com ele, parece esquecer que essas ideias não são forjadas de maneira etérea, abstrata. Elas se dão no mundo real, né? E no mundo e Brasil real, o capitalismo em sua fase imperialista, ele derreteu os empregos de boa remuneração e a capacidade de articulação coletiva da classe trabalhadora que era possível no Brasil, que deu relevância a Lula e ao PT. Quem é o inimigo a ser enfrentado diante disso? O imperialismo e sua economia política, que é o neoliberalismo. E aí, na sequência, eu vou entrar na questão nacional aí para falar sobre isso. Buenas, retomando. Aqui eu sustento que o programa de combate a esse inimigo só pode ser reunido em torno de um projeto nacional de desenvolvimento que retome a capacidade de produção do país e com isso envolva a população em empregos de qualidade, relevantes socialmente, tá? E com isso mobilize a população em torno de ideias que podem ser compartilhadas pelo conjunto da classe trabalhadora, né? E só um parêntese que eu quero... Nós temos que acrescentar esse parêntese, né? Depois de gravar o vídeo aqui. O Ciro Gomes não é o pai do Projeto Nacional de Desenvolvimento. O PCdoB defende um Projeto Nacional de Desenvolvimento há pelo menos 30 anos. Então, assim, né? Quando a gente fala isso, Projeto Nacional de Desenvolvimento não é necessariamente defender o Ciro Gomes, embora ele tenha ideias relevantes sobre isso, tá? Importante fazer esse parênteses aqui. Pelo conjunto, porque ele insiste nisso, e eu concordo com o Gessé, de que as pessoas se movem por ideias, mas as ideias elas precisam ter concretude na realidade, né? Senão fica uma coisa assim, ou seja, tu precisas enxergar aquilo pelo qual você está lutando, né? Em resumo, seria isso. Uma esquerda que, portanto, assim, uma esquerda que não tenha a nação como centro dos seus esforços jamais terá condições de mobilizar o povo para essa luta, tá? E aí, justamente esse ressentimento, ele tem como elemento a nação, tá? Então eu vou tratar sobre isso. Tem como elemento a nação, mas só que utiliza a nação como uma manipulação, como aí sim uma fake news, né? Mas eu vou falar mais sobre isso. Como na política não existe o espaço vazio, justamente, né? Quem está ocupando esse lugar de mobilizar em torno da nação é a extrema-direita. A extrema-direita tem mobilizado a população em torno da ideia de nação, né? Mas o que faz essa mobilização? Faz com um falso nacionalismo, né? É uma fake news, é um falso nacionalismo que encobre uma ação, na verdade, entreguista da pátria, né? E submissa aos ditames do império. Mas se aproveita da manipulação, da indignação justa do povo, e isso o Gessé identifica que existe uma indignação ou um potencial de indignação justo, né, que é manipulado, e isso o Gessé não fala, pelo menos não no livro, mas depois nas entrevistas ele vai falar, por uma ação equivocada da esquerda. Embora o Gessé ele faça uma certa vacilação, né, ao procurar se afastar dessa variável econômica, como eu falei antes, ele traz, sim, muitas ponderações extremamente pertinentes, né?
E aqui eu quero deixar muito claro a minha admiração pelo Gessé e pela obra dele. Tá? Não é porque estou criticando que não reconheço isso. Tá? O problema, ele traz, sim, um problema pertinente, né? Que é o racismo, que é uma chaga que nos coloca, ou quer nos colocar, enquanto país, de joelhos diante das potências do norte global. E não é de hoje isso, né? O lavajatismo da classe média histérica nada mais é que uma expressão dessa síndrome de vira-lata que tenta nos impelir a ter vergonha do que somos como país. E aí, acertadamente, o Gessé, e esse me parece o principal mérito da obra do Gessé, é identificar que esse viralatismo submisso ataca os governos que têm um programa minimamente nacional popular. Corretamente citados pelo Gessé, Getúlio Vargas, João Goulart, Lula e Dilma sofreram a raivosa acusação de corruptos por ousarem atender interesses populares que foram sempre condenados como populismo pelo pensamento uspiano, que tem nomes como Fernando Henrique Cardoso e Francisco V. Forte e outros que seriam a base do pensamento liberal amplamente divulgados pela mídia empresarial. Bom, continuando, Gessé propõe ainda a chave do racismo para interpretar a questão da segurança pública como talvez o elemento aglutinador dos trabalhadores em torno do bolsonarismo. Os pobres brancos e os negros evangélicos se moveriam pelo afeto do racismo para aderir à retórica armamentista e militarista do capitão. A arminha feita com a mão, que é o símbolo, é um dos símbolos bolsonaristas, estaria voltada para a cabeça do jovem negro da periferia, estigmatizado como um bandido que só é bom se estiver morto. Neste ponto, eu preciso argumentar que simplificar toda a preocupação com a violência urbana como racismo é negar a realidade do trabalhador e da trabalhadora que efetivamente corre risco de ser assaltado, mora em periferias onde fica à mercê da polícia e das gangues, tenta manter a família longe do assédio desses dois grupos armados e perigosos. É preciso dizer que a esquerda tem um discurso que soa, no mínimo, omisso com esse problema real. E Gessé parece corroborar essa omissão. Embora saibamos que a direita também não entrega o que promete e só aprofunda na prática a violência, sua retórica tem mais apelo. E colocar nesse apelo um rótulo generalizado de racismo é uma simplificação que só contribui para a esquerda se afastar da população que deveria conquistar. Quando trata do tema da segurança pública, o autor não faz a ressalva e diferenciação entre uma preocupação legítima com a violência e uma ação deliberada de racismo. Em outras partes do livro, ele pondera que as preocupações pertinentes de explorados e humilhados são manipuladas pela extrema-direita. Mas quando trata da segurança pública, falta essa ponderação, o que me parece constituir uma fragilidade de sua análise. Falar um pouco sobre guerra híbrida, então, né? Eu acho que a metodologia de análise trazida pelo Gessé é muito necessária para que a gente possa furar a bolha criada pelos algoritmos das Big Techs e, com isso, ouvir o que pensam as pessoas que hoje estão tão distante de nós em termos de compreensão do mundo, mas do ponto de vista da organização econômica também precisam trabalhar para pagar os boletos. E inclusive podem ser os nossos vizinhos, ter o nosso mesmo sangue, sobrenome. O Brasil está dividido em uma guerra semiótica e o fruto dessa guerra é o ataque de uma guerra híbrida em nosso país. E essa guerra híbrida acontece pelo menos desde 2013, né?
Essa guerra não se trata simplesmente de uma onda em escala industrial de desinformação ou as famosas notícias falsas, né? Que são tão faladas, as fake news. Vivemos um tempo em que pela primeira vez uma máquina de comunicação consegue personalizar conteúdos de acordo com as aspirações, os temores, as expectativas de cada usuário. A mesma plataforma que hospeda e compartilha os conteúdos de uma petista engajada, por exemplo, pode fornecer os conteúdos que são antagônicos para o seu marido, o marido da petista, né? Os dois, hipoteticamente, esse casal hipotético que eu estou falando, uma petista e um antipetista, que são casados, por exemplo, né? Os dois têm acesso nos seus celulares pessoais a esse mar de informações antagônicas e eles podem estar deitados literalmente na mesma cama, recebendo informações completamente antagônicas umas à outra. Não são raras as notícias de casais que se separam pela diferença de voto, né? Ou de famílias que vivem em guerra e que já não se falam mais, etc. e tal. Bom, o nosso território ele se divide entre sul e norte e as diferenças raciais se agudizam e o Gessé de Souza ele registra de maneira muito pertinente os efeitos desse conflito, tá? O livro lança um olhar sobre os humilhados e trata da resposta que esses humilhados dão para a sua humilhação, que em resumo é uma resposta racista. Esse afeto racista seria manipulado pela extrema-direita, que apontaria falsos causadores da humilhação que eles sofrem e impediria que esse justo sentimento se transformasse na indignação contra os verdadeiros inimigos de classe, que não são explicados a esse humilhado, né? Esses inimigos estão na Faria Lima, disse Gessé em uma entrevista à Carta Capital, aonde divulga seu novo livro. Mesmo que diga isso verbalmente, ele não se propõe a explicar quem são esses inimigos. Aparentemente, ele supõe que o leitor já saiba o que ele quer dizer com Faria Lima e que ele mesmo se recusa, como ele mesmo se recusa a debater economia, tudo fica implícito. Então, para finalizar, vou falar da libertação nacional contra a espoliação do capital financeiro. Bom, quando o Gessé fala em Faria Lima, ele se refere, evidentemente, à avenida que abriga o centro financeiro de São Paulo. É um símbolo, né? Segundo a matéria da Forbes, encabeçam as empresas que se situam nos prédios dessa avenida o Banco Itaú, o BTG Pactual, o Google, a Shopee, o Bradesco, o WeWork, Coworking, o Facebook, a Bunge e o Banco Master. Trata-se de um símbolo do capital financeiro, né? Que vem recolonizando o Brasil nas últimas décadas. Quando se fala em teto de gastos, é essa turminha da Faria Lima, essa turminha da pesada, né? Que é beneficiada. O Brasil não pode crescer muito, pois sua riqueza precisa ser drenada para satisfazer o apetite sempre crescente dessa gente que não tem rosto, não tem pátria, não tem coração. Eles são o cérebro do império e justamente por não ter uma identidade palpável e serem protegidos por todo um sistema de mídia que é pago por eles, isso o Gessé nos ensina, né? É muito difícil que despertem a indignação contra eles que eles mereceriam. Mesmo sendo os causadores dos flagelos da população, essa gente da Faria Lima permanece impune e intocável. E quanto mais o Brasil se divide nessa guerra doméstica, isso é importante, né? A divisão em torno de bolsonarismo e petismo, etc. e tal,
ela vai enfraquecendo a resistência contra essa turma da Faria Lima, que são os verdadeiros inimigos, e dá mais liberdade para que a Faria Lima haja. Afinal de contas, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, com algumas diferenças, tiveram que manter, né, ali o teto de gastos para beneficiar essa turma da Faria Lima. Isso é fato. Então, retomando lá um episódio histórico, né, quando em 23 de agosto de 1954, Getúlio Vargas enfiou uma bala no seu próprio peito, e o Getúlio foi citado, né, pelo GCE como um dos 4 presidentes a sofrer esse racismo vira-lata que ele se dedica a elucidar. Ele deixou uma carta testamento, todos sabem disso. Nessa carta ele narra sua luta contra o domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais que ele enfrentou liderando a Revolução de 1930. Para Getúlio, a Revolução de 1930 constitui um processo de libertação nacional. Ele cita a criação da Petrobras e da Eletrobras, que sofreram essas criações, né, duros ataques e resistências. Haveria, conforme o que ele denuncia na carta, né, um complô articulado nacional e internacionalmente contra o regime de garantia de trabalho. Não querem que o trabalhador seja livre, desabafou Vargas em suas últimas palavras. Sua convocação era pela libertação nacional, para que o povo não seja mais escravo de ninguém. 7 décadas se passaram e grupos financeiros internacionais, aliados a sócios nacionais, continuam a expoliar, explorar, sugar e tentar escravizar nosso povo e nossa riqueza. Aperfeiçoaram as formas de manipulação das massas, mas seu objetivo permanece o mesmo. É preciso explicar essa expoliação para mobilizar os humilhados por ela a se unirem para enfrentá-la. Somos todos iguais, apesar das nossas diferenças, braços dados ou não. Cumpre aos partidos e movimentos de esquerda liderar esse movimento de luta pela libertação nacional. Getúlio, Jango, Lula e Dilma abriram o caminho. É tarefa dos que virão continuar essa jornada em meio aos mares bravios e turbulentos de um século XXI de profundas transformações.